atribuições para fazer o que a lei veda ou constranger alguém a fazer algo que a lei não manda em detrimento dos direitos fundamentais. Ao contrário do que vem sendo indevidamente propagado, e nem poderia, iniciativa para embaçar a Operação Lava Jato ou qualquer outra investigação legalmente constituída. Eu tenho dito e aproveito essa oportunidade para repetir que eu considero a Operação Lava Jato sagrada. A Operação Lava Jato, ela definiu alguns avanços civilizatórios. Ela precisa, sim, ser estimulada para que com ela e com outras que possam ser conduzidas na mesma direção, ela possa colaborar com a diminuição da impunidade no Brasil, que é uma grande chaga. Apenas serão punidas as autoridades que livre e conscientemente fizerem mau uso dos seus poderes. O julgamento é feito pelo Poder Judiciário, que se orienta e age segundo a lei. Eu sigo acreditando no Judiciário e duvidar da aplicação dessa lei, em outras palavras, significa duvidar do próprio Poder Judiciário. No caso dos magistrados e membros do Ministério Público, eventual punição por abuso de autoridade decorreria necessariamente de acordo de um tribunal, haja vista a prerrogativa de foro que constitucionalmente lhes é consagrada. O Ministério Público tem, portanto, e é bom que todos fiquem atentos, a blindagem do Procurador-Geral da República, de cuja vontade depende a continuidade de investigação contra qualquer de seus membros. Privilégio, mas tem esta blindagem. Acho ilusório supor que mero projeto de lei versando sobre abuso de autoridade, aliado e compatível com as legislações de outros países democráticos, possa colocar em risco a atividade de juízes e de procuradores, dotados que são de prerrogativas que asseguram sua independência funcional. As funções no serviço público são exercidas por seres humanos e, como tal, sujeitos a desvios de caráter e suscetíveis de praticar excessos pelo fascínio causado pelo poder que ostentam. A Constituição da República não confere a ninguém o regime da irresponsabilidade, nem se compraz com imunidade absoluta. É bom reiterar que o texto do projeto foi elaborado por uma insuspeita comissão de juristas da mais elevada qualidade técnica e moral. O amadurecimento do projeto teve, como todos sabem, a colaboração do Comitê Gestor do Segundo Pacto Republicano e efetiva participação do Poder Judiciário. O Poder Executivo foi ouvido em várias oportunidades por intermédio do Ministério da Justiça. Assim, senhores senadores, senhoras senadoras, é equivocado navegar nas águas das teorias conspiratórias, passando a falsa imagem de que o projeto teria por objeto a intimidação de autoridades no exercício regular de suas funções. Aliás, no estágio civilizatório atual, com técnicas e equipamentos avançados de investigação, bem como a qualificação profissional de policiais, promotores, juízes, lançar mão do abuso de autoridade para desvendar crimes só se justifica por pura maldade, preconceito ou grave psicopatia. Tenha-se a santa paciência
não se pune a autoridade, mas o abuso exatamente para garantir a autoridade. A meu ver, ministro Gilmar Mendes, diante da majestade do bem jurídico tutelado, os direitos fundamentais e as liberdades públicas, o projeto ainda é ameno, bastante ameno. O tema é seguramente importante, tanto que em 1985 mereceu da Organização das Nações Unidas uma resolução sobre os princípios fundamentais de justiça relativos às vítimas da criminalidade e de abuso de poder. Por isso, os agentes públicos e aplicadores da lei envolvidos na persecução penal estão sujeitos a limites na sua atuação. Essas fronteiras estão postas na Constituição Federal e são do conhecimento de todos, especialmente dos que integram ou integraram bancas examinadoras de concursos públicos. Outro dia, um aluno do curso de Direito me falava que na faculdade estava estudando a parte das garantias e direitos individuais da Constituição de 1988 e não entendia como seria possível, nos tempos de hoje, tolerar o abuso de autoridade e, pior, que as pessoas esclarecidas o defendessem, ainda que por via oblíqua. O Senado Federal, instituição da democracia, foi vítima, como todos sabem, de excesso de juízes que, usurpando competência do Supremo Tribunal Federal, determinaram diligências reservadas exclusivamente à Corte Constitucional. Protestamos em algumas oportunidades, de maneira até muito enfática, mas buscamos o restabelecimento da ordem no Poder Judiciário, percorrendo o caminho institucional. A reapresentação do projeto de 2009, atualizando a lei de abuso de autoridade, foi às claras. A sua discussão acontece, mais uma vez, numa sessão temática, como os senhores estão vendo, a céu aberto, com a honrosa participação de todos. O Congresso Nacional está, ministro Gilmar, juiz Sérgio Moro, o Congresso Nacional está receptivo ao diálogo e permeável às críticas e sugestões para... Só um minutinho, pessoal, tá voltando já. Um probleminha aqui. Tá voltando. Só um instante que vai voltar de novo, pessoal. Debate com suas luzes e experiências, ajudando a aprimorar esta lei e ajudando, sobretudo, a melhorar o Brasil. Como todos sabem, nós vamos ter a primeira parte. Vamos conceder a palavra a cada um dos convidados por 20 minutos. Se for necessário um tempo maior, nós o concederemos com satisfação em benefício da profundidade do debate. Essa sessão temática ela foi recriada para tentar, sem as limitações regimentais, devolver, ministro Gilmar, ao Senado Federal os grandes debates, as grandes discussões, para que a gente possa fundamentalmente, da melhor forma possível, cumprir o nosso papel legislativo, qualificar o processo legislativo e entregar à sociedade, depois de exaustivamente discutida, as melhores leis. Agora ele tá mansinho, as né? leis que são tá exatamente falando manso cobradas agora. pela sociedade. O juiz Sérgio Moro tá do lado dele.
Eu concedo a palavra com muita satisfação ao excelentíssimo senhor Silvio Luiz Ferreira da Rocha, juiz federal titular da 10ª Vara de São Paulo. Se desejar, pode falar daqui mesmo, ou se quiser, pode ir à tribuna, por favor. Se Vossa Excelência me permitir, falo daqui mesmo. Excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, excelentíssimo senhor senador Rubens Requião, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo senhor juiz federal Sérgio Moro, excelentíssimos senhoras senadoras e senadores, assessores, membros da imprensa, nosso querido presidente da JUF, Roberto Veloso. Em primeiro lugar, é uma satisfação estar nesta casa debatendo este importante projeto que atualiza, vamos dizer assim, os crimes contra o abuso de autoridade. Eu também partilho da opinião que foi externada já pelo senador Renan. Não me parece que o intuito de se discutir este projeto, que foi elaborado por uma comissão na data de 2009, tenha outra finalidade senão a de efetivamente reforçar o sistema de proteção dos direitos fundamentais no nosso ordenamento jurídico. Mas eu gostaria apenas de lembrar que às vezes, não é o caso evidentemente, mas se fosse, que até maus propósitos às vezes produzem boas leis, não é? E eu faço menção ao que ocorreu em novembro de 73, com a lei que colocou fim à presunção de culpabilidade e que obrigava necessariamente o réu condenado em primeira instância a se recolher à prisão, e permitiu que aquele que fosse primário e tivesse bons antecedentes pudesse recorrer em liberdade. E na época, os que já eram nascidos lembram que se dizia que essa lei foi feita efetivamente para beneficiar um réu que, pelas suas supostas atividades junto a esquadrões da morte, ao ser condenado, teria que se recolher à prisão. Mas, na época, penalistas e constitucionalistas consideraram a nova lei um avanço jurídico. Então, independentemente da motivação que possa existir por trás desse projeto, eu diria que eu considero esse projeto muito importante, exatamente para consolidar um sistema adequado de proteção aos direitos fundamentais contra o exercício abusivo do poder. Não é contra o exercício do poder, mas é contra o exercício abusivo do poder. Cumpre rememorar que o modelo republicano adotado pela nossa Constituição induz obrigatoriamente a uma série de institutos importantes para concretizá-lo. A tripartição de funções, a alternância de poder, a eletividade, mandatos políticos, a proteção aos direitos fundamentais, a centralidade dos direitos fundamentais, o poder contramajoritário que muitas vezes se reconhece ao poder judiciário exatamente para proteger os direitos fundamentais contra decisões majoritárias, não é? E a responsabilidade dos agentes. Segundo lição de Geraldo Ataliba, professor da saudosa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a responsabilidade ela é inerente ao regime republicano. Não há exercente de cargo, função, não é? Ou membro de poder que possa se subtrair ao regime da responsabilidade. Não é por outra razão que a Constituição vai exatamente colocar como um direito fundamental o direito de petição aos poderes públicos contra a ilegalidade ou abuso de poder, não é? Por isso, no nosso ordenamento jurídico, desde 1965,
nós já tínhamos a Lei 4.898, que tratava exatamente do direito de representação, e trata, né? E do processo de responsabilidade ou de responsabilização administrativa, civil e penal nos casos do abuso de autoridade. E se as senhoras e os senhores tiverem a curiosidade de consultar essa lei, vão verificar que os crimes ali tipificados, tanto no artigo 3º e tanto no artigo 4º, são crimes que estão relacionados com o exercício do poder e a violação de direitos fundamentais, como a liberdade de locomoção, não é? Como a inviolabilidade do domicílio, como a liberdade de reunião, de associação, de livre pensamento. Só que, do ponto de vista da segurança jurídica, e todos nós estamos submetidos já a essa lei, tanto magistrados como autoridades que exercem função, só que, diferentemente do projeto, os tipos ali são tipos abertos, tipos que trazem uma insegurança jurídica no sentido de uma possível divergência de interpretações. O que o projeto faz, e aqui eu considero que isso é uma conquista, inclusive para os agentes públicos, o projeto vai definir de forma minuciosa, de forma detalhada, de forma precisa, quais comportamentos podem, se violados, caracterizar o abuso de autoridade e quais comportamentos que foram excluídos. Então, até do ponto de vista institucional, e aqui eu me coloco sob a perspectiva da magistratura, é interessante que haja uma atualização da legislação, para que hoje nós não fiquemos sujeitos a uma legislação que não cumpre, vamos dizer assim, o requisito da estrita legalidade. Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer é que me parece que a discussão desse projeto por esta casa é extremamente oportuna e relevante do ponto de vista da centralidade e defesa dos direitos fundamentais em nosso país. Eu tenho algumas sugestões de aperfeiçoamento, não é? Tive até a oportunidade de encaminhar essas sugestões previamente ao senador Requião. A primeira sugestão: o projeto procura ser um projeto globalizante. Ele fala tanto de membros do poder como agentes da administração pública, não é? E ali deixou claro que a lei se aplica aos membros do Poder Legislativo, aos membros do Poder Judiciário, aos membros do Ministério Público e aos demais agentes da administração pública. Dada a quantidade de tipos penais que foram descritos no projeto, em tese, seria possível alguma violação, não todas, mas em tese seria possível alguma violação por membros dos tribunais de contas, que hoje têm um protagonismo muito grande. Então, a minha sugestão é que se inclua também os membros dos tribunais de contas nesse artigo 2º que trata das autoridades que estão submetidas a esse regime. O artigo 3º trata daqueles que estariam legitimados a fazer a representação caso a vítima já estivesse morta, não é? No caso de morte real ou presumida. E aqui lembraram do cônjuge, do ascendente, do descendente, do irmão, mas esqueceram do convivente ou do companheiro, que é uma realidade hoje também em função das mudanças nas relações familiares. Então, minha sugestão é que se acrescente aqui também a possibilidade do convivente como legitimado para propor a representação em substituição à vítima. O mais importante desse projeto é o capítulo que cuida dos crimes e das penas. E aqui eu já falaria em relação às penas,
o projeto foi muito ponderado, no sentido de que as penas máximas que podem ser aplicadas, elas vão até 4 anos. E, indo até 4 anos, elas permitem necessariamente a sua substituição, desde que presentes outros requisitos, a sua substituição por penas restritivas de direito, não é? De modo que me parece que, em termos de sanções, o projeto ele está bem construído. E a sanção que talvez o agente público se ressinta mais, que seria a destituição do cargo ou da função, essa só existe no caso de reincidência. Então, não é a condenação pelo crime de abuso de autoridade que vai levar necessariamente à perda do cargo. Mas o projeto também teve o cuidado de exigir uma reincidência, coisa que, salvo o melhor juízo, a lei atual não faz. Então, nesse sentido, o projeto também é interessante do ponto de vista da proteção dos agentes públicos. Esse artigo 9º a 38, eles descrevem vários comportamentos que atentam, como eu disse aos senhores e às senhoras, contra a liberdade de locomoção, a dignidade do preso, a incolumidade física da pessoa, a inviolabilidade do domicílio, o sigilo da correspondência, a liberdade de consciência e de crença, o livre exercício do culto religioso, a liberdade do direito de associação, do direito de reunião e os direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Que aqui é uma outra crítica que eu ouvi nos meios de comunicação, de que haveria, então, agora a criminalização pela violação de prerrogativas, especialmente da classe dos advogados. Isso não é uma novidade construída por este projeto. Isto já está na lei em vigor, só que ela não fala especificamente de prerrogativas da classe ou da nobre classe dos advogados. Ela fala de direitos assegurados ao exercício profissional, que compreende, evidentemente, os advogados. Esses comportamentos todos que estão proibidos, em boa hora, eles protegem o que eu chamo de núcleo essencial dos direitos fundamentais, que estão todos previstos nos incisos do artigo 5º. A inovação, como eu já mencionei, é exatamente trazer uma descrição mais detalhada desses possíveis comportamentos atentatórios aos direitos fundamentais. E o ponto positivo do projeto é que ele traz mais densidade normativa a isso, de forma que esses comportamentos estão explicitados. Eu tenho algumas outras sugestões pontuais. O artigo 9º. O artigo 9º é o que trata de atentados contra a liberdade de locomoção. O que diz o projeto? Ordenar ou executar captura, detenção ou prisão fora das hipóteses legais ou sem suas formalidades. Aqui acho que há uma omissão do projeto. Não sou eu que vou resolver isso, essa casa é que tem que deliberar sobre isso. Qual é a omissão do projeto? Ela não enfrenta o delicado problema, que é uma realidade hoje, das conduções coercitivas. Uma prática que vem se disseminando de você, sem prévia intimação e sem que ocorra um injustificado motivo para o não comparecimento, você ordena a condução coercitiva das pessoas. Na minha opinião, isso é um atentado contra a liberdade de locomoção. Eu sei que há decisões nesse sentido, é uma questão controvertida,
mas cabe a essa casa deliberar. A minha sugestão é que se incluísse no artigo 9º ordenar ou executar captura, detenção, prisão ou condução coercitiva fora das hipóteses estritamente legais, porque as hipóteses de condução coercitiva estão presentes no Código de Processo Penal, mas elas dependem de prévia intimação, de não atendimento da intimação e de não apresentação de um justo motivo para o não comparecimento. Este me parece, já que nós vamos atualizar o projeto, é um tema que precisa ser enfrentado. No inciso 2 do artigo 9º, eu vejo um problema também sério, que me parece que quando ele criminaliza a conduta da autoridade judicial, que deixa de conceder ao preso liberdade provisória com ou sem fiança, quando assim admitir a lei e estiverem inequivocamente presentes os seus requisitos. Aqui nós podemos criar uma espécie do que Rui Barbosa chamou de crime hermenêutico. O que significa isto? Significa que, pelo fato da parte, da vítima, entender que ela teria o direito à liberdade provisória e não foi concedido, então que a autoridade judiciária já teria cometido o crime de abuso de autoridade. Não pode ser dessa forma. O chamado crime de hermenêutico é algo que surgiu, vamos dizer assim, no século retrasado, e que o próprio Supremo Tribunal Federal não aceitou esse tipo de criminalização, não é? No caso que nós tivemos era um magistrado do Rio Grande do Sul, Alcides de Mendonça Lima, que, considerando uma lei inconstitucional que fazia alterações no modelo do Tribunal do Júri, ele não aplicou a lei e o governador, então, determinou ao procurador-geral que abrisse ou instaurasse uma ação penal por crime de abuso de autoridade. E aí a defesa dele é assumida por Rui Barbosa, e Rui Barbosa, então, cunha essa expressão de crime hermenêutico, e, de fato, nós não podemos admitir isso no projeto, não é? Eu proporia a seguinte redação: deixar de conceder ao preso liberdade provisória com ou sem fiança, quando assim admitir a lei e estiverem inequivocamente presentes seus requisitos, segundo reconhecido expressamente pelo tribunal que apreciou o recurso ou o habeas corpus interposto contra o indeferimento do pedido de liberdade provisória. Quer dizer, não é um problema de divergência, porque se há divergência, se pode conceder ou não pode conceder, é evidente que não se caracteriza o crime. Mas é uma situação em que o próprio tribunal, em segunda instância, ele diz: aqui não era hipótese de deixar de se conceder ao preso a liberdade provisória, não é? No inciso 10, artigo 4º, o inciso 4 do artigo 10, há uma criminalização da conduta da autoridade que prolonga a execução da pena privativa de liberdade, de prisão temporária ou preventiva ou de medida de segurança, deixando de executar no próprio dia em que expedido o respectivo alvará ou esgotado o prazo judicial ou legal à soltura do preso. Aqui qual é o problema? Primeiro, o termo inicial. Não me parece que deva ser no mesmo dia em que expedido o alvará, porque entre a expedição, entre a expedição e a recepção do alvará pode haver um lapso de tempo. Então, o termo inicial tem que ser o dia do recebimento, não é? E vejam, o sistema carcerário, às vezes, ele está superlotado. Não tem como a autoridade do presídio ingressar à noite, onde os presos já estão trancados, para tirar o preso da cela, para cumprir aquele alvará.
Então eu colocaria uma exceção. No próprio dia em que recebido o respectivo alvará, salvo se, pelo adiantado da hora, não for possível, sem risco, a segurança do estabelecimento prisional, devidamente certificada pela autoridade competente, ela tem que atestar isso, o cumprimento daquela soltura do preso. Então nós não podemos ser mais realistas do que o rei, não é? Seria essa a minha sugestão. No inciso 5 do artigo 10, é o mesmo problema do crime hermenêutico. Não é só deixar de relaxar a prisão em flagrante formal ou materialmente ilegal. É preciso que isso tenha sido também reconhecido expressamente pelo tribunal que apreciou o recurso ou o habeas corpus. Eu já vou para o final, viu, presidente? O artigo 26, uma outra sugestão, ele criminaliza a figura do flagrante preparado. Não há nenhuma objeção em relação a isso. Nós temos até uma súmula do Supremo Tribunal Federal contra o flagrante preparado. Agora, o tipo penal não ressalvou a figura do flagrante esperado, que é uma situação diferenciada do flagrante preparado, e situações de ação controlada, em que intervenção policial devidamente autorizada pelo juiz, essa intervenção ela é retardada, porque o agente está infiltrado numa organização criminosa. Então eu proponho um parágrafo, transformar o parágrafo único em parágrafo primeiro, e proponho um parágrafo segundo. O dispositivo previsto neste artigo não se aplica a situações de flagrante esperado ou flagrante retardado, que também é chamado de prorrogado ou diferido. O artigo 30, talvez o artigo também muito polêmico, diz: dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada. Não é? Estou vendo aqui o doutor Miro Teixeira, sabe que existe um conceito doutrinário de justa causa. Vamos colocar isso na lei. A minha sugestão, parágrafo único: há justa causa quando houver lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal. Então, quando tem justa causa, isto é, quando você tem um lastro probatório mínimo que indica tanto a materialidade da infração penal como a autoria, não há problema, não é? Então, para terminar, eu diria o seguinte, que o projeto tem forte aderência ao texto constitucional, ele procura disciplinar o artigo 34, o inciso 34 do artigo 5º, não é? Comparado com a lei atual, ele ganha em densidade normativa ao explicitar de forma minudente e detalhado os possíveis comportamentos considerados como abuso de poder e penas proporcionais, não é? Sobretudo a que subordina a perda do cargo ao devido processo legal, a prévia a ocorrência da reincidência e conduzido perante o Poder Judiciário. Muito obrigado. Nós agradecemos a intervenção do excelentíssimo senhor Luiz Ferreira Rocha, que é, como todos sabem, juiz federal titular da 10ª Vara Federal de São Paulo. E com satisfação nós concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor juiz Sérgio Moro, que, mais uma vez, repito, nos honra com a sua presença neste debate. Com a palavra. Bom dia a todos os presentes. Eu vou pedir escusas para falar da mesa também, porque eu trouxe vários papéis aqui. Eu gostaria só inicialmente de cumprimentar rapidamente o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, cumprimentar também o senador Roberto Requião, aqui presente, e o ilustre colega juiz federal Silvio Rocha,
vários colegas juízes federais fizeram a gentileza de me acompanhar nesse evento, sabendo da importância, e gostaria de externar um cumprimento especial aos senhores senadores e senhoras senadoras aqui presentes. Gostaria de dizer que para mim é uma honra estar presente nessa Casa Legislativa e ter essa oportunidade que foi gentilmente me concedida para debater esse projeto. Eu vou falar sobre o projeto de lei do Senado, esse 280. Não se trata aqui de falar do projeto que veio da Câmara, então eu gostaria de deixar isso bem claro no momento. E, ao final, talvez permita alguma reflexão sobre esse projeto da Câmara. É evidente que nenhum juiz, nenhuma autoridade judicial é conivente com abuso de autoridade. É uma contradição evidente qualquer juiz ser favorável a esse abuso de autoridade. Portanto, qualquer legislação que venha a aprimorar e reduzir desvios, ela é sempre muito bem-vinda. Não obstante, há que se ter um cuidado todo especial para que, a pretexto de se coibir o abuso de autoridade, a legislação prevista não tenha um efeito prático contrário, de cercear não o abuso, mas sim o mero cumprimento do dever. E não importa nesse aspecto a intenção do legislador, né? Tem um ditado, um velho ditado que diz que a lei tem as suas próprias pernas, e ainda que a legislação seja movida pelas melhores das intenções, o que vai acontecer com ela no futuro, como ela vai ser aplicada, como ela vai ser interpretada, é uma questão em aberto que o legislador tem poucas possibilidades de antever. Diante disso, eu teria várias sugestões sobre esse projeto, mas eu vim aqui com o propósito de fazer apenas uma sugestão. E essa sugestão exatamente visa preservar que o agente da lei, seja ele o juiz, seja ele o membro do Ministério Público, de todas as instâncias, seja o juiz, desembargador, o ministro, ou seja o promotor, procurador ou procurador-geral da República, assim como todos os policiais, que muitas vezes estão na linha de frente do combate à criminalidade e são aqueles que muitas vezes mais sofrem o impacto desse enfrentamento da criminalidade, não venham a ser penalizados por uma interpretação equivocada ou uma aplicação errada de uma lei de abuso de autoridade que, a pretexto de coibir abusos, venha puni-los pelo correto exercício da função. E nesse aspecto, na minha sugestão, eu fico muito feliz por falar nessa casa e sobre a estátua do nosso jurista, maior advogado, e que foi também um notável senador, um dos pais fundadores da República, o advogado Rui Barbosa. Rui Barbosa, como adiantou aqui o colega Silvio Rocha, um dos nossos pais fundadores, ele, no final do século XIX, assumiu uma causa em que um juiz de direito do Rio Grande do Sul, Alcides Mendonça Lima, havia sido condenado, naquele tempo, por abuso de autoridade. O Alcides Mendonça Lima, ele, ao decidir um caso concreto, ele entendeu que uma lei então promulgada no Rio Grande do Sul, uma lei estadual, era inconstitucional, porque ela estabelecia um regramento do Tribunal do Júri que ele reputava incompatível com a garantia da instituição do júri prevista na então Constituição de 1891, no artigo 72. Por exemplo, dizia que o voto dos jurados não seria mais secreto. E isso submetia os jurados, com aquele voto aberto, a pressões econômicas, locais, de interesses poderosos nas localidades onde os júris seriam desenvolvidos. E o Alcides Mendonça Lima, na primeira oportunidade que teve de decidir um caso, de aplicar essa lei estadual ao caso, disse: a lei é inconstitucional. Na época,
O presidente do Estado, o Júlio de Castilhos, ficou revoltado com a posição daquele juiz e oficiou ao então Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, solicitando, e as expressas palavras dele fosse que o juiz faccioso fosse punido, nem processado, fosse punido. E ele foi de fato condenado pelo então crime de abuso de autoridade, que constava no primeiro Código Criminal Republicano, artigo 226, por abuso de autoridade. Rui Barbosa, advogado, mas ciente da importância para o funcionamento da justiça, da independência da magistratura, assumiu essa causa e levou essa causa até o Supremo Tribunal Federal. Apresentou um texto que depois se tornou célebre, o Júri e a Responsabilidade Penal dos Juízes, no qual ele defendeu, com todo o vigor e a eloquência de Rui Barbosa, que todos nós conhecemos, defendeu que divergências na interpretação da lei não poderiam ser jamais criminalizadas, sob pena de transformar o juiz em um servo, sob pena de retirar aquilo que é um dos fundamentos da liberdade de qualquer nação, que é uma justiça independente. Então, com essa defesa do Rui Barbosa, isso vejam lá em 1896, ela foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. Restou sepultado entre nós, há mais de um século, a possibilidade do crime de hermenêutica. Isso foi uma conquista da República Brasileira que jamais se pode pensar em deixar a perder no presente momento. Nessa linha, ouvindo vários colegas magistrados e também tendo presente as minhas próprias preocupações, urge um dispositivo, uma salvaguarda nesse projeto de lei que limite a possibilidade da reinstituição entre nós do assim chamado crime de hermenêutica. Eu preparei aqui um ofício, e nesse momento eu tomo a liberdade de entregar em caráter oficial ao Senado Federal, um ofício com a minha singela sugestão. Eu peço escusas que não trouxe cópias para todos os presentes da mesa, mas gostaria de passar aqui para o ministro Gilmar Mendes e também para o senador Requião, em que eu veiculo essa sugestão, que seria a simples adição de uma norma de salvaguarda nesse projeto, com o seguinte texto bastante singelo: não configura crime previsto nessa lei a divergência na interpretação da lei penal ou processual penal, ou na avaliação de fatos e provas. Com essa salvaguarda, eu diria que grande parte dos receios de uma aplicação equivocada desse projeto de lei provavelmente possam ser evitados. Mas eu reputo, e por isso eu quis trazer uma única sugestão, reputo essa adição fundamental, inclusive para afastar eventuais receios de que isso de alguma forma venha a ser utilizado para criminalizar a jurisdição ou a atuação independente do Ministério Público ou o dever da polícia de apuração das infrações penais, independentemente dos interesses que sejam afetados. Claro que para alguns dispositivos da lei isso não é uma preocupação. Então, por exemplo, no texto da lei tem lá artigo 19. Constranger preso com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Não há uma dúvida quanto a esse tipo penal, que se alguém cometer qualquer conduta dessa espécie, comete abuso de autoridade. Mas existem outros tipos que não são assim tão óbvios e que podem sugerir essas dificuldades. Para colocar um exemplo que não diz respeito ainda à magistratura, mas um exemplo muito simples e que afeta inclusive aqueles que estão lá na linha de frente do combate à criminalidade. O artigo 15.
submeter o preso ao uso de algemas ou de qualquer outro objeto que lhe restrinja ou impeça a locomoção, quando não houver resistência à prisão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do próprio preso ou de terceiro. Ninguém discorda dessa norma. Ninguém discorda que as algemas devem ser utilizadas apenas em casos necessários. Mas a grande indagação é: a quem cabe fazer essa avaliação? Ao juiz, sentado na sua poltrona confortável no seu gabinete? Ou ao senador, que elabora um projeto de lei contendo uma norma dessa espécie? Ou ao policial, que vai realizar aquela prisão e aquela locomoção e tem muitas vezes, sem qualquer espécie de informação mais concreta a respeito do comportamento do preso, decidir naquele momento se utiliza ou não utiliza algemas em relação àquele preso. E o que a lei faz é estabelecer que, se ele comete um erro de avaliação, se ele eventualmente utiliza a algema, em um caso que se mostra desnecessário, fica sujeito a uma ação penal por crime de abuso de autoridade. Então é importante, se for manter uma norma dessa, que diz aí claramente que a algema só deve ser utilizada em casos necessários, mas que haja uma salvaguarda ao policial para que ele não seja penalizado se eventualmente ele cometeu um erro de interpretação ou de avaliação dos fatos quanto à necessidade ou não da utilização dessas algemas. Do contrário, o policial eventualmente vai utilizar o caminho mais fácil para não ser responsabilizado, ou seja, não utilizar as algemas, e eventualmente o que pode acontecer se era um caso em que ela era realmente necessária. Da mesma forma, um dispositivo do artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada. Qualquer ação penal, seja ação penal privada ou seja uma denúncia, tem que ter justa causa, que é mais ou menos entendido como um substrato probatório, que não precisa ser cabal naquele momento, mas precisa ter um substrato probatório para formular uma acusação contra qualquer pessoa. Não há nenhuma disputa quanto a isso. Mas o que a lei estabelece? Quando, por exemplo, o Ministério Público oferece uma denúncia, isso vai ao juiz, que avalia se tem ou não a justa causa. Não havendo a justa causa, o juiz tem a possibilidade de rejeitar. Esse é o sistema de salvaguarda que foi estabelecido pela nossa legislação. O que significa esse dispositivo? Se o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa, isso significa que o promotor ou procurador cometeu abuso de autoridade? Ou será que não houve apenas uma divergência de avaliação de fatos e provas? E nós vamos criminalizar, então, os erros de avaliação de fatos e provas cometidos pelos promotores ou procuradores? Isso não vai ter um impacto na liberdade e autonomia do Ministério Público em oferecer essas denúncias e ações penais quando entender ele que existe esse substrato probatório? Sem que haja qualquer intencionalidade negativa, malévola, má intenção na atuação desse membro do Ministério Público? Então é importante ter uma norma de salvaguarda que estabeleça, olha, erros, divergências na avaliação de fatos e provas não representam abuso de autoridade. E aqui indo para a parte do judiciário, da prisão. Ordenar ou executar captura, detenção ou prisão fora das hipóteses legais ou sem o cumprimento e observância de suas formalidades. Redação do artigo 9. Pois bem, os fundamentos da decretação das prisões cautelares são objeto de inúmeras controvérsias no âmbito dos tribunais. Não raramente nas próprias sessões do Supremo Tribunal Federal, ministros divergem na concessão ou denegação de habeas corpus, havendo não raramente julgamentos que não são por unanimidade, minorias e maiorias. O que significa esse dispositivo? Se o juiz de primeira instância, se o juiz de segunda instância, se o juiz dos tribunais superiores
decretar uma prisão cautelar e essa prisão cautelar via ser reformada, ainda que seja na última instância, ainda que seja por voto de maioria e minoria, vai ficar ele sujeito à persecução penal por abuso de autoridade? Ou seja, nós estamos ignorando a herança de um dos nossos pais fundadores, o Rui Barbosa? Vamos tolher a independência da magistratura? Então é importante que haja uma salvaguarda que deixe claro que divergências na interpretação da lei, divergências na avaliação de fatos e provas não representam abuso de autoridade. Foi mencionado aqui pelo colega me antecedeu o caso da condução coercitiva. Alguns juízes utilizam o instrumento, outros entendem que ele não é cabível. Há uma divergência de interpretação. Ilustrativamente, não muito tempo atrás, esse ano, em abril de 2016, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, num processo, um número um tanto quanto longo, mas o processo 501, 5109 e 58, entendeu que a condução coercitiva era uma medida que encontrava abrigo legal, inclusive antes de, mesmo sem houver uma intimação prévia. Cometeram esses magistrados, 6 magistrados de seção do Tribunal de Apelação Federal de Porto Alegre, um tribunal renomado, conhecido, cometeram eles abuso de autoridade, ou se trata aqui de uma mera divergência de interpretação a respeito do significado da nossa lei? Então, e essa é a sugestão que eu apresento, eu reputo fundamental que, caso seja a decisão, e é a decisão soberana dessa Casa Legislativa, do Parlamento, caso haja essa realmente intenção de atualizar a lei de abuso de autoridade, que essa lei seja muito bem refletida. Há inúmeras sugestões, eu vi sugestões do Ministério Público, eu vi sugestões da Associação de Juízes, tive conhecimento, inclusive, de um substitutivo apresentado. Eu acho que isso tudo tem que ser objeto de uma ampla deliberação, para que não sejam tomadas aí decisões precipitadas a respeito de um tema tão delicado, que trata indiretamente da independência da magistratura, a autonomia do Ministério Público e do dever do agente policial de cumprimento da lei. Mas, em qualquer aspecto, é essencial que uma norma de salvaguarda como essa aqui sugeri, invocando aqui, com toda humildade, o espírito, o trabalho e o exemplo do maior jurista brasileiro, pai fundador da República, também senador Rui Barbosa, nos ensinou isso ainda no século XIX. Ou seja, não configura crime previsto nessa lei a divergência na interpretação da lei penal ou processual penal ou na avaliação de fatos e provas. Também tem alguma preocupação, e aqui faço ela com uma preocupação externa, essa preocupação com todo respeito, que talvez não seja o melhor momento para deliberação a respeito de uma nova lei de abuso de autoridade, considerando o contexto, que existe uma investigação importante, não só a chamada Operação Lava Jato, mas várias outras investigações importantes, e talvez, independentemente das intenções dos ilustres senadores e senadoras, uma nova lei de abuso de autoridade poderia ser interpretada no presente momento como tendo o efeito prático de tolher investigações e persecuções penais. Faço essa sugestão, presidente, com extrema humildade. Não me cabe aqui censurar o que deve o Senado ou não deve o Senado deliberar, mas eu acredito que talvez não seja o melhor momento, e o Senado Federal pode passar uma mensagem errada à sociedade brasileira.
brasileira. O que se assiste é a sociedade brasileira ansiosa, né, diante de casos graves de corrupção que vêm sendo revelados, não só nessa Operação Lava Jato, mas pelo trabalho de investigação de policiais, de membros do Ministério Público e com a atuação de magistrados espalhados em todo o país. O que a sociedade anseia no presente momento é um enfrentamento mais efetivo, claro que com resguardo dos direitos fundamentais e do devido processo legal, mas desse tipo de criminalidade. E a aprovação de um projeto nesse presente momento poderia dar uma mensagem errada à sociedade. Essas são as considerações a fazer a respeito do projeto de lei do Senado. E aqui me permito, porque chegou ao Senado esse recente projeto da Câmara, que tem algumas disposições similares, uma breve reflexão e caminho realmente ao final. Não quero também censurar a Câmara de maneira nenhuma, mas esse tipo de provisão, como foi colocado no chamado projeto das 10 medidas, que acabaram se tornando medidas bem em número muito menor, mas enfim, essa provisão no projeto da Câmara de crime de responsabilidade para juízes e promotores teria que ser objeto de um debate, uma reflexão maior por parte do Parlamento, seja da Câmara ou seja do Senado. Essas emendas, e aqui não quero ser ofensivo, mas de certa maneira retrata um pouco o que aconteceu, emendas da meia-noite que não permitem uma avaliação por parte da sociedade, que não permitem um debate mais aprofundado por parte do Parlamento, não são apropriadas tratando de temas assim tão sensíveis. E aqui fica até em comparação o elogio ao Senado. Esse projeto está sendo debatido com abertura, com transparência, e eu acho que isso tem que ser a postura dessa casa, principalmente envolvendo esses temas tão sensíveis. Então a minha sugestão é que esse projeto que foi aprovado na Câmara, responsabilidade dos juízes promotores, eu tenho severas críticas, eu acho que tem coisas ali que não tem nem cabimento falar em crime de responsabilidade, como juiz que acumula mais um cargo de magistério. Isso é algo que é proibido pela lei e merece sim censura, mas crime, crime o juiz acumular outro cargo de professor, ou o juiz externar opinião. Estamos então criminalizando a opinião. Eu concordo que o juiz não deve opinar sobre casos pendentes, ainda que perante outros. É isso aí, Sérgio Moro. Pra cima deles. Crime, me parece que é querem prender o juiz. É uma sacanagem isso. Também naquele projeto, alguns tipos abertos. Juiz ou promotor que viola o decoro, que é algo que não sabemos exatamente o que significa, elegido a conduta criminosa. Ou seja, tem que se tomar todo um cuidado para evitar a criminalização do exercício da jurisdição, o exercício da autonomia do Ministério Público e também da vinculação do agente policial à lei. Não digo isso por conta da Operação Lava Jato, não digo isso por conta de qualquer outra operação, mas digo isso porque esses são fundamentos nos quais se esteiam a nossa liberdade, independência da justiça, autonomia do Ministério Público e vinculação da polícia à lei, assim como nossa liberdade se esteia na soberania da Constituição e também na liberdade e na soberania constitucional, limitada pela Constituição apenas, dessas casas legislativas. Agradeço mais uma vez a atenção de todos os presentes, em especial dos senhores e senhoras senadores e senadoras. Muito obrigado. Nós agradecemos o bandido agora vai falar, o Renan, esse canalha safado. Nós agradecemos a intervenção inicial do excelentíssimo
juiz federal Sérgio Moro. Registramos com muita satisfação as presenças honrosas do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, Roberto Carvalho Veloso, do presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, a PAJUF, Patrícia Lopes Panazzolo, e registro também com muita satisfação a honrosa presença aqui no plenário do Senado Federal do juiz federal. Esse é o maior bandido que existe. Sem dúvida, esse Renan aí, ó, safado. Grande magistrado, um grande alagoano, e eu quero, em cumprimentando o André, cumprimentar todos os juízes que estão aqui presentes. Eu queria, desde logo, em duas palavras, dizer que ontem o Senado Federal decidiu, por 44 votos a 14, que a matéria vinda da Câmara dos Deputados não será tratada em regime de urgência. Ela se submeterá a um debate transparente, à luz do dia, como este debate que nós fazemos hoje aqui. E em benefício do Senado, é importante dizer que desde 2013, das manifestações de junho de 2013, Sérgio Moro, o Brasil está com você. Nós temos uma agenda para aparelhar a legislação cada vez mais no combate ao crime de corrupção. Se aprovar essa lei de abuso de autoridade, a gente vai para a rua. O Brasil vai parar. O Brasil vai parar. Compartilha o vídeo aí, pessoal. Vamos compartilhar. Se essa lei for aprovada de abuso de autoridade, estão querendo prender o Sérgio Moro, cara. Esses caras são loucos, são malucos. Estão querendo punir o juiz. Vamos compartilhar. Se for aprovado, a gente vai para a rua. Vamos parar o Brasil. Tenho a satisfação de conceder a Compartilhe aí, pessoal. Compartilhe aí. Excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Se precisar prorrogar, teremos a máxima satisfação.